E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje uma análise rápida sobre o Itaú, TUB 3 e TUB 4, análise do quarto trimestre de 2020 e o anual de 2020. Bora lá? Antes um aviso, isso não é nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativo, e esse vídeo tem caráter 100% educacional e todo investidor está sujeito a risco e deve realizar a sua análise mais profunda do ativo, levando em consideração seu perfil de risco. Bora começar pela demonstração do resultado, né, do quarto trimestre já do ano de 2020. Quando a gente olha aqui a margem financeira gerencial em relação ao terceiro trimestre, teve uma crescente de 3,9%, porém em relação ao ano passado ele caiu 6,1%. Quando a gente olha receitas de prestações de serviços, a gente vê um crescimento de 4,1% no trimestre, no ano ele fica bem em linha, né, uma queda de 0,2%. E nas receitas de operações de seguros, uma queda bem grande aqui do terceiro TRI em relação ao quarto TRI, e uma queda também em relação ao ano de menos 5%. Quando a gente olha as despesas de provisão para créditos de liquidação duvidosa, né, que seria o PDD, a gente vê uma queda bem grande em relação ao terceiro trimestre e o quarto trimestre, né? Isso quer dizer que o banco diminuiu isso, que é bom. Porém, a gente vê ainda que em relação a 2019 o banco ainda está considerando muita parte de segurança, onde ele ainda está provisionando 29 bilhões em relação aos 19 bilhões de 2019. Então tem um gap aqui de 10 bilhões mais ou menos. Quando a gente olha aqui o resultado recorrente gerencial, né, a gente vê que no quarto TRI teve 5 bilhões, então teve uma crescente de 7,1 em relação ao terceiro TRI e uma queda em relação a 2019, então e essa queda está bem ligada aqui à diferença de 10 bilhões que seria em relação ao PDD. Se ele utilizasse o mesmo PDD de 2019, a gente estaria bem em linha aqui e ainda com um crescimento até de em torno de 0,9%. Então, quando a gente olha o lucro líquido, ele terminou aí o lucro líquido gerencial com 5,3 bilhões de reais. Bora entender então quais são os pontos, entrar um pouquinho mais no nível de detalhe, porém uma análise rápida. Quando a gente olha a análise do desempenho do trimestre e no ano, então temos grandes números aqui, né? O resultado recorrente gerencial de 5,4 bilhões, teve um crescimento de 7,1 em relação ao TRI de 2020, terceiro TRI de 2020. Carteira de crédito, né? Teve um crescimento de 2,7% em relação ao terceiro TRI de 2020. A margem com o cliente também cresceu 3% em relação ao terceiro TRI. O custo de crédito caiu 4,5%. O serviço de seguro subiu 1,4% e as despesas não decorrentes de juros 5,1%. E quando a gente olha aqui o ROI, ele fechou em 16,1, né? Ele teve uma boa recuperação aí durante o ano, mas ainda está bem longe do quarto trimestre de 2019, que era 23,7. A gente vê que o banco vem forte, né, na atuação em ESG, então tem alguns destaques aqui que ele traz em relação à parte de sustentabilidade, reforçando a responsabilidade socioambiental, né, e toda a transformação da sociedade. Então tem aqui, né, alguns pontos como a parte da Conferência da Amazônia, outras partes como atuação aí na pandemia no combate à doença, com 1,2 bilhões de reais. Quando a gente olha a margem financeira gerencial, né, no ano ele teve um acúmulo aí com a margem de clientes que recuou 5,7, muito em função dos efeitos negativos da mudança regulatória da taxa de juros, do cheque especial e o mix de crédito. Então a gente traz aqui que a margem financeira com os clientes teve o decréscimo de 5,7% e no total ele ficou com um decréscimo de 6,1%. Quando a gente olha o consolidado, ele vinha nessa faixa de 10%, hoje ele está em 7,3%, porém, acho que daqui uns 2 anos no máximo ele deve voltar a andar nessa faixa de 10% do consolidado, que é a margem financeira com os clientes. Quando a gente olha os custos de crédito, né, então aqui de novo o PDD que eu trouxe, ele teve um decréscimo de 11% em relação ao terceiro TRI. Quando a gente olha no ano contra ano, teve 10 bilhões de gap que ele provisionou a mais. Eu vejo isso como um ponto positivo, né, pois ele está trazendo a parte de segurança dentro desse PDD. Porém, a tendência é, conforme for melhorando o cenário aí econômico do país, a gente vai vendo essa redução aqui do PDD e ele voltando mais para a normalidade igual de 2019. Então, as despesas de PDD por segmento vem caindo, ela já está menor até do que o quarto TRI de 2019. Então, olhando agora, né, a alocação de saldo por tipos de risco, então tem os riscos por atraso,
tem os riscos por agravamento e tem os riscos potenciais, né, que seriam a provisão de perdas esperadas aí em relação às operações do banco. Então, quando a gente olha a alocação aí por tipo de risco no consolidado em dezembro de 2020 versus dezembro de 2019, os riscos de atraso está bem próximo, junto com os riscos agravados. A gente vê que a diferença está aqui em relação à perda potencial, né, que em 2019 estava em 17 milhões, que agora está em 30. Quando a gente olha o índice de inadimplência, né, acima de 90 dias, a gente vê que vem uma queda significante aí de dezembro de 2019 para dezembro de 2020, mas isso muito por conta da postergação do prazo de pagamento para diminuir essa inadimplência. Quando a gente olha as receitas de prestação de serviço e resultados de seguros, né, a gente vê aqui que os serviços de conta corrente ele cai em relação ao terceiro tri, porém ainda no ano ele fecha no positivo, né? Então, para quem achava aí que as fintechs, os bancos digitais ia atuar muito forte e derrubar os bancões, ainda não está refletindo nada disso, né? Ainda aumentou ainda os serviços de conta corrente como TED, DOC e outras coisas mais. Quando a gente olha a receita de prestação de serviço, a gente vê que em relação ao terceiro tri ele teve um crescimento de 4,1, porém no ano ele termina muito em linha aí com uma queda de 0,2. E os resultados de seguro no ano contra ano ficou com 7,3 negativo e no total, quando a gente olha em relação ao TRI, dá 1,4 de diferença positiva e quando olha ano contra ano tem menos 1,3 em relação a 2019. Falando um pouco das despesas não decorrentes de juros, né? A gente vê aqui despesas de pessoas, despesas administrativas e despesas operacionais, todas elas com uma redução em relação ao ano 2019. A gente vê também que as despesas com o pessoal, ela aumentou um pouco, e as despesas administrativas também aumentou um pouco, muito por conta do setor de tecnologia que o banco está implementando e crescendo essa parte de tecnologia, focado nas agências digitais. Já vou trazer mais um detalhe aqui para frente. E quando a gente olha o total Brasil, apesar de ter aumentado aqui em relação ao TRI 5,2, no ano a gente vê uma redução de 3%. E na América Latina, tirando o Brasil, a gente vê um aumento de 13,6 no ano, porém o impacto é muito pequeno, pois quando a gente vê o total, ela ainda tem uma redução de quase 1% de ano contra ano. Isso é muito bom, né? Que a gente vê como acionista o banco reduzindo as despesas, quer dizer que no futuro, depois voltando tudo ao normal, PDDs regulados e tudo mais, ele vai trazer um lucro maior aí, pois ele está reduzindo as despesas, então ele está fazendo mais com menos. Então, falando um pouco aí do número de colaboradores, a gente consegue ver, né, que os colaboradores aqui de laranjinha sobre a tecnologia. Então, ele vem aumentando de 7,2 de dezembro de 2019 para 11 em milhares. E quando a gente olha Brasil total, né, sem ser tecnologia, ele teve uma redução. Então, essa redução vem muito em linha com os fechamentos das agências e o total ainda de colaboradores ele aumentou de 2019 para 2020, muito por conta do setor de tecnologia. Ele aumentou por conta disso o índice de eficiência dele, pois ele está mais digital. E aqui a gente vê a digitalização, né? O índice de eficiência por agência no quarto tri foi que ele está numa razão de 30% para 70% das agências físicas em relação à digital com 30%. Então ele trouxe mais soluções tecnológicas, né? De 2019 versus 2020, ele teve um crescimento de 81% em soluções tecnológicas e mais velocidade aí em relação à resposta, com redução de 25% no tempo de resposta. Então, trabalhadores, em resumo, é isso, né, sobre a análise do quarto tri do ano do Itaú. Então, de trimestre contra trimestre, ele teve uma melhora aí, né, nos resultados recorrentes gerenciais de 7,1%, porém, em relação a 2019, ele teve uma queda de 34,6%. Alguns podem achar o resultado bom, outros podem achar ruim. Hoje o mercado derrubou as ações do Itaú depois da saída do resultado, então o mercado em si acreditou que os resultados vieram abaixo do esperado, porém a gente sabe que está muito atrelado ainda aos PDDs e o banco ainda está com o pé no chão em relação a essa parte de segurança dos créditos, que seriam os PDDs. Então, se a gente tirar esse valor daqui, a gente sabe que o ano fecharia no positivo, dentro de um ano de pandemia e com muitas incertezas que tivemos. Para mim foi um resultado ok, foi um resultado bom dentro do Itaú e a minha ideia é investimento para longo prazo. Eu acredito que ele vai continuar crescendo e com o passar dos anos e a tendência voltando ao normal aí nesse ano de 2021, 2022, ele vai reduzir esse PDD e o resultado vai aparecer
Então, trabalhadores, se vocês gostaram da análise direta e reta, deixe seu like, ative o sininho para você receber todos os conteúdos aqui do canal, que eu trago vídeos novos toda semana e outras análises dos trimestres. Se inscreva no canal. Valeu, trabalhadores. Obrigado e até a próxima.